Eu sou a Isa. Eu sou o Rafa. E nós temos 24 gatos. E hoje vocês vão conhecer a história Do Faísca. Você falou do Faísca e de mais quem? Só do Faísca. Só do Faísca. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade do quadro Gatinhos da Isa. Eu sei. A gente demora pra gravar porque dá um trabalhinho pra fazer o Ministério da Fofura. Ministério da Fofura, Isso. obrigado. Que vocês vão ver no final desse vídeo. No final então, desse vídeo. Assistam até o final. Mas estamos aqui pra falar do Faísca. Faísca. Faísco-isco, na verdade. Faísco-isco. Faísco-isco é como É. a gente chama ele, nosso gatinho encrenqueiro. Sim. Como começou a história do gatinho encrenqueiro? Arrumando encrenca pra minha vida. Bom, tudo começou num dia que eu cheguei da faculdade e eu ouvi um miado diferente aqui em casa, vindo do banheiro. E aí eu já entrei em casa assim, ué... Que é isso? E aí, quando eu tô entrando em casa, a minha avó, tem um presentinho pra você lá no banheiro. Então, dessa vez, não foi você que resgatou um gato. Foi a minha avó. Que fique bem claro, dona Geni, tá bom? É responsabilidade sua. Bom, qual foi a história? Como ele veio parar no meu banheiro nesse dia? Faísca foi encontrado por uma vizinha nossa aqui de rua, que mora aqui na rua. Ela estava na esquina da rua, descendo do ônibus, quando de repente viu Faísca correndo pra debaixo do ônibus. E aí para tudo, pega o gato, pro gato não morrer. E aí ela teve a brilhante ideia de trazer pra Isa. Tem a Isa lá que gosta de gato, Dona Geni, que gosta de gato, vou levar pra lá. Sim. E aí bateu aqui na porta, eu estava na faculdade, minha avó atendeu, ficou com pena e falou, tá bom, bota pra dentro. Ainda bem que minha avó foi sensata e separou o gato dos outros. Imagina, No banheiro. minha avó larga o gato aqui no meio da galera. Meu Deus. Nesse momento, a gente já tava fazendo muitos resgates e sua avó pôde acompanhar todo esse processo que a gente Sim. fazia com os gatos. A gente já tava separando os gatos e A gente testando. fazia quarentena. A gente já tava testando nessa época? Já. Tava testando. E, então ela só deu uma replicada ali no procedimento. Botou o gato no banheiro. Pegou, botou no banheiro e falou, espera a Isabelle chegar que ela resolve. E aí vocês podem ver este momento. Porque olha só, eu tenho um vídeo. Temos imagens. Primeiras imagens de Faísca. Quando eu entrei no banheiro, eu já entrei no banheiro filmando. E foi isso aí que aconteceu. Dia 25 de abril de 2014. Sim. Foi o dia que ele chegou aqui, ó. Eu postei às 11 horas da noite. Cadê você? Peraí, cara. Peraí. Assim eu não consigo andar. E eu acho que aí já começa a primeira história. Porque ao você postar isso e pedir sugestão de nome, ficou bem fácil. Geralmente, quando eu resgatava um gato, eu tirava uma foto do gato e postava, gente, ó, chegou novo morador aqui, sugestões de nomes, não sei o quê. Só que eu não consegui tirar uma foto do Faísca. Sim. Eu fiquei tentando tirar uma foto e ele simplesmente não parava quieto e miando desesperado. Eu não sei o que ele queria, se ele queria vir pro meu colo, pegava ele no colo, ele queria sair. Uma energia, assim, bizarra. E aí eu fiz esse vídeo e postei esse vídeo. Falei, gente, ó, esse é o gato. Porque não dá pra tirar uma foto dele. Me dá sugestão de nome. E aí as sugestões foram todas envolvendo, assim, energias elétricas. Então ficou entre Faísca e Relâmpago. E aí eu preferi Faísca. Foi assim que o Faísca foi batizado. Bom, ainda filhotinho. Muito fofinho ele. Fofinho. Faísca ficou doentinho mais ou menos uma semana depois que ele chegou aqui. Ele ainda tava de quarentena. E aí ele arriou com uma calicivirose. Já tem vídeo aqui no canal sobre calicivirose, não tem? Tem. Tem. Tem? Tem. Tá aqui no card, se não tiver, um dia aí eu faço. E aí a gente coloca aqui. Mas eu acho que tem sim. Calicivirose é um vírusinho que dá umas aftas na boca, pode dar febre, às vezes dá uma corizazinha. E aí ele ficou bem amuadinho, parou de comer, ficou meio tristonho, estourou bastante afta na boquinha dele. E aí tratamos disso. E depois que ele recuperou, fizemos o teste FIV-FeLV, tava tudo bem com ele. Liberamos ele da quarentena e Faísca rapidamente ganhou a casa. É bom fazer o parêntese de que momento nós estávamos vivendo nessa época. Nós já tínhamos Nina, Denis, Leozinho, já tinha galera aqui em casa. Já tinha uma galera. Então, E nessa época, gente, pasmem, Isa Gateira não fazia adaptação de gatos, tá?
Eles passavam pela nossa primeira fase de adaptação, que é o cheiro, isso que eu ia né? falar. Porque o gato ficava isolado dentro de casa, então os outros gatos sentiam o cheiro de um novo gato, ouviam miados e tal, então tinha isso. Mas eu direto abria a contato porta e falava, vai com Deus, meu filho. É. Talvez por isso ainda hoje a gente ainda tenha aí algumas relações meio estremecidas entre os gatos. Sim, com Porque certeza. a adaptação não foi feita da maneira correta. Então, gente, façam a adaptação da maneira correta, tá? Tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer essa adaptação. Eu quero muito atualizar esse vídeo um dia, quem sabe. Vamos sim. Mas o vídeo ainda está bom para ser assistido, então assista e siga as minhas dicas de adaptação. E como era meio assim, repentino, a união da galera, logo os gatos escolhiam com quem iriam ter afinidade e com quem não. Porque quando você tem muitos gatos, as relações se estabelecem logo, assim. E nessa fase, gente, acho que não deu mais ruim, porque todo mundo era filhote. Todo mundo era filhotão. Tava todo mundo na faixa dos 4 a 6 meses. É, e outra coisa, essa era uma época em que o normal, ou seja, a rotina deles é ter rotatividade de gatos em casa. É. Então, chegar um gato novo não era como se eles fossem gatos residentes e chegasse um gato da rua estranho. É. Não, era mais um gato passando pelo aquele processo de chegada, reabilitação e adoção. E adoção. Então, Então- os gatos estavam sempre entrando e saindo. É. Então, logo que o Faísca saiu do banheiro e começou a passear pela casa, os primeiros gatos que ele teve afinidade foi Theo e Léo. Theo e Léo estavam aí com seus 6 para 7 meses e Faísca era um neném. Faísca Então, tinha muita uns gente... 4 meses? Peraí. Ele quer subir no seu colo. Tem nem espaço, Não bochecha. cabe, meu filho. Tem nem espaço, bochecha. O Faísca, ele tinha, tipo, uns 3 meses. 3 pra 4, sei lá. É, ele era bem neném. E até hoje, o Theo, Léo e Faísca são inseparáveis. E muita gente acha que eles são irmãos. Por causa da pelagem. É, porque eles têm a pelagem parecida. E, na verdade, o Faísca é mais novo que eles. E aí tem fotos e vídeos fofos. Toca aqui. Pra tirar aí. Eu não quero sair do colo, eu não quero. Ainda na infância, o Faísca já era muito elétrico, né? Sim. Então ele já tinha essa energia que não acaba mais. Ele era um desses filhotes que corria a casa inteira, o dia inteiro, procurando alguma besteira pra fazer. Quando ele não tava correndo pra lá e pra cá, ele tava com Theo e Léo ali dormindo, tomando um banho e sempre aprontando alguma coisa. E sempre foi um gato muito falante. Mia pra caramba, ele conversa muito com a gente. E até hoje ele continua falante. E aí ele começou a desenvolver o hábito de lamber a gente desde muito novinho. Então ele já lambia nosso nariz, lambe testa, ele lambe seu braço, Meu braço, também, né? adoro lamber meu braço. E aí a gente chamava ele de Faísca Beijoqueiro. Beijoqueiro. Quem é das antigas e me seguia no Snapchat, via que tinha lá o Faísca Beijoqueiro quando ele aparecia me lambendo. O que me marca dessa época é que ele parece que não diminuiu o nível de energia. Foi aquele filhote que se manteve constante até a adolescência e fase adulta dele. E tá até Energia- hoje. É. Tá até hoje. Energia lá no talo o tempo todo. Esse negócio eu falo pros meus clientes de consultoria. Ah, porque a energia do filhote vai até 1 ano e meio. Só se não for o Faísca. Como sempre, há exceções. Né? Comportamento tem sempre as tem exceção. exceções, é. Bom, quando o Faísca estava para completar 6 meses, levamos ele para castrar. E aí encontramos um pequeno problema, que ele não tinha uma bolinha. Mas a veterinária, apalpando ele, acha que encontrou a bolinha na região, no abdômen, e falou, não, vamos fazer a operação e tirar a única bolinha do saquinho, e essa que eu achei aqui no abdômen. Pausa pra explicar por que isso acontece. Vamos lá. Quando o gatinho nasce, ele não tem os testículos no saquinho, né? No saco escrotal. Então o saquinho é vazio e os testículos ficam lá dentro do abdômen, num canal inguinal, que é tipo ali na virilhinha dele ali. E aí, conforme a idade, né? Esses meses vão passando, até os 6 meses mais ou menos, esse testículo desce pro saquinho. E aí, quando a gente faz a castração do macho,
macho, a gente corta o saquinho, tira os testículos e fecha e o saquinho fica murcho de novo. Só que às vezes acontece de um testículo descer e o outro não. Às vezes pode acontecer do gato só ter um testículo. Sim. Só que isso precisa ser pesquisado aí antes da castração. O nome disso é O nome disso é O nome disso é criptorquidismo. Então, é quando o animal tem só um testículo no saquinho, pode ter o outro lá dentro ou não ter. Então, quando você tem essa situação, que você tem um gatinho ali já de 6 meses que só tem um saquinho, você precisa fazer uma série de exames aí pra investigar se ele tem esse testículo em algum outro lugar do corpo pra remover e fazer a castração completa. Porque esse testículo que fica lá dentro continua funcionando ativo. E é como se esse gato não fosse castrado. E aí foi isso que aconteceu com o Faísca. Na época, a gente lidava com toda a nossa grana para fazer esse trabalho, era doações. Então a nossa veterinária, uma veterinária popular, era muito boa, só que estava sempre nesse mood de tentar economizar o máximo de dinheiro possível. Sim. E aí, como ela falou, não, eu achei o testículo aqui, e a gente falou, ok, tinha pouca grana, não tinha grana pra fazer uma ultra. Tá sentindo o testículo aí, então bora, vamos fazer a castração. E ela nem me cobrou uma castração mais especial, cara, né? Ela falou, não, o preço normal. É o preço normal, eu vou abrir o saquinho, vou tirar o testículo e dou um cortezinho ali na barriga e tiro esse testículo ali. A única diferença ali do pós-operatório é que ele ia ter que usar roupinha igual uma fêmea. E ela relatou logo depois da cirurgia que o testículo que ela tirou do abdômen era muito esquisito. Era muito esquisito. Não parecia um testículo. Eu lembro que ela me mostrou, porque nessa época, eu acho que eu ainda não tinha... Não, já tinha começado a faculdade de veterinária. Eu tava no iniciozinho, acho que eu tava primeiro, segundo período, aí ela me mostrou o testículo e falou, olha, não parece um testículo, mas não sei o que parece. E aí, novamente, economia. O que era pra gente ter feito? Mandar esse testículo pra histopatologia. Sim. Pra ver o que era, mas não mandamos. E aí nunca vamos saber o que foi isso que ela tirou. E aí é aquela história clássica do que é do barato. Sai caro. E aí não fizemos a ultra antes, tiramos um negócio que a gente não sabe o que é e a gente não mandou pra análise pra gente saber que tipo de tecido era aquele, né? Porque na histopatologia eles conseguem ver se as células condizem com um testículo, um linfonodo, um tumor, podia ser qualquer coisa. Exatamente. Era uma bola que dava pra sentir de fora ali que a gente tirou e que a gente não sabe o que é. Levamos ele pra casa de roupinha, ele odiou. Mas ele recuperou muito bem. Ele recuperou muito bem, mas eu lembro que ele ficou muito sentido na castração dele. E aí ele ficou de roupinha e aí ele ficou um grude comigo. Ele ficava que nem um bebê no meu colo. E ele lambia a roupa e ele fez vários furinhos na roupinha dele. Porque ele ficava lambendo, tentando arrancar. E furou a roupa toda. Depois do pós-operatório eu tive que jogar a roupinha fora. Porque não dava pra reutilizar. Teve essa castração aí, recuperou bem, tava tudo ótimo. Passou uns 3 meses, ele tava aí já com quase 8 meses, e aí deu defeito a castração. O Faísca começou a apresentar um sinal de um gato em fase reprodutiva não castrado. Começou a ficar agressivo, a energia parece que dobrou. Batia nos outros batia gatos. Todo mundo, começou a ter um cheiro da urina forte. Quem já teve um gato não castrado sabe como é que é esse cheiro. A gente tinha outros gatos não castrados em casa, né? Porque tinha essa rotatividade, então tinha filhotes, então ele começou a ficar meio de olho nas fêmeas. Sim. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa. O miado dele mudou. Miado engrossou. Ele ficou musculoso. Ele era um gato todo magrelão, assim, todo esquisito. Ele era muito esquisito. Ele foi aquele adolescente que cresce o braço primeiro. E o pescoço, mas a cabeça continua de filhote. A cabeça era de filhote. E aí, de repente, ele ficou com essa cara de macho e todo musculosão, todo assim. Tanto que você vê umas fotos do Faísca, ele tem os músculos meio que torneados. Parece que ele é bombadão. E começou a assumir uma posição de dominância sobre os gatos que eram castrados aqui, né? Sim, principalmente ele começou a criar um conflito muito bizarro com o Luke, que é o nosso primogênito, né? Então ele é o rei da casa, ele sempre foi aquele gato que ele aceitava todos os gatos, mas se colocando naquela posição de que eu que mando nisso aqui. Então
Então me respeitem, e todos os gatos tinham essa relação com ele. E de repente o Faísca, que sempre respeitou o Luke, começou a tentar pegar o lugar do Luke. E aí começou a criar conflitos. Então a gente começou a ter brigas entre eles. A gente não tinha briga aqui, mesmo com a rotatividade de gatos, e de repente, caos. Peguei Faísca, levei de volta na veterinária e falei, tá com defeito. Não castrou direito esse gato, porque todos os comportamentos que ele tava tendo, né, eram explicados por um gato não castrado. Ele tava tendo todos os comportamentos de um gato no cio, né? Que Sim, o gato macho não tem cio. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o cio dos gatos, que eu chamo de agitação. Então ele tava na agitação de um gato não castrado e enlouquecendo a gente. Aí nesse momento, né, que vem o negócio do barato sai caro. Falou, olha, agora a gente precisa fazer os exames que a gente não fez naquela época. Então levamos Faísca pra fazer a ultra, e aí foi bem caro. Porque você lembra de como é que foi isso? Não. Como é que foi? A gente levou ele pra fazer a ultra, e aí ele não deixou fazer a ultra. Lembrei de tudo. Sim, sim. A gente botou ele de barriga pra cima. Ele virou Tasmania. Virou... Gente, foi assim, foi bizarro. Ele me arranhou, ele arranhou o enfermeiro que tava segurando ele. Ele foi pra cima da veterinária. A veterinária ficou tipo, ah, meu Deus, foi um desespero. O gato, assim, se soltou na sala. Você acho que não tava dentro da sala comigo. Tava nas duas. Eu lembro também que hoje, revivendo esse momento, eu sei que naquela primeira consulta não teve uma conduta cat-friendly. Sim. Também. Sim. Mas porque o gato também estava num estado de agitação. Ele tava estressadíssimo. Sim. E aí ele já tava, tipo, todo cheio de não me toque. Aí a gente conseguiu botar ele na posição de barriga pra cima. E aí tem que raspar a barriga. E aí a veterinária pegou, tipo, sem aviso nenhum, ligou a máquina. Quando ligou a máquina, já era. Perdemos o gato. O gato foi no teto e saiu arranhando todo mundo. Foi um desespero. E a gente não conseguiu pegar ele de volta. Ele começou a ficar muito agressivo. E aí não tinha como fazer o exame. Tive que botar ele de volta na caixa, né? Então abri a caixa, ele entrou correndo. Então ele tava numa situação ali que ele tava reagindo com uma agressividade, mas na verdade ele tava muito assustado. E aí ele entrou e aí a veterinária falou, olha, a gente só vai conseguir fazer a ultra dele com sedação. Eu, ai, que maravilha. Falei com a veterinária, ela, ok, tem que fazer a ultra, não tem jeito, vamos ter que sedar o gato. Aí tem um anestesista envolvido, tem um risco cirúrgico ali, né? Porque o animal tem que anestesiar e tal. E no caso dele, pelo menos, foi menos mal, porque a gente... São pré-anestésicos. A gente só fez a medicação pré-anestésica, que o gato fica sedado, né? Então ele fica meio... mas ele não chega a dormir. E aí a gente conseguiu fazer a ultra nesse momento. Aí a anestesista ficou junto, caso precisasse realmente fazer ele dormir. Foi a nossa primeira ultra com a... Com a Natália. Foi a nossa primeira ultra com a Natália. Foi. Natália é a outra sonografista que geralmente acompanhou a maior parte dos casos de ultra do nosso gato. A partir daí, quando ligava pra marcar ultra, eu falei, doutora Natália. Ela é muito boa. Que ela é gateira. E ela era gateira e ela sabia qual era o manejo a ser feito. E aí, não teve nenhum pânico. Tudo bem, ele tava sedado. Mas, assim, foi diferente. A gente sentiu que foi diferente. Foi completamente diferente. Ela dá as coisas pro gato cheirar primeiro. Aí ela liga a máquina longe, bota a máquina, assim, em cima da mão pro animal sentir a vibração antes de passar a máquina na barriguinha do gato. Então, assim, todo um manejo que faz toda a diferença pra manter o gato mais calmo nessa situação que não é natural pro gato, né? Ele tem que tá de barriga pra cima, segurando ele contido, e aí raspa a barriga dele, fica passando um negócio na barriga dele, tipo... Se não fizer isso de uma maneira muito, muito respeitosa pro gato, ele vai surtar. Pois é. E aí o Faísca, assim como vários outros gatos, passou por isso bem de boas nesse momento. O Faísca, nesse caso, ele estava com um pré-anestésico, né, porque a gente já tinha combinado de fazer isso, mas depois a gente levou Polly, Pri, que são gatas que não gostam de ser manuseadas. A Pri dorme na ultra. Mas voltando a falar de Faísca, fizemos essa ultra e aí o que aconteceu na ultra? Achamos um testículo funcional lá dentro. Enorme. Estava lá no canal inguinal e também achamos cristais na bexiga. Então Faísca já estava começando um processo ali de uma cistite, né? Já estava acontecendo alguma coisa ali. E aí a gente voltou pra cirurgia de uma segunda castração junto com o tratamento desses cristais na bexiga. Faísca voltou pra cirurgia, fez novamente a cirurgia na barriguinha, né? Então ficou de roupinha de novo. E aí quando a veterinária tirou esse testículo, aí ela me mostrou. Isso é um testículo. E aí realmente tem o formatinho do testículo.
testículo lá, com tudo que a gente aprende bonitinho. Era um testículo de livro de veterinária, bonitinho. O outro era um negócio que a gente não sabia o que era, que provavelmente não era um testículo. Nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Mas aí sim, Faísca foi definitivamente castrado. E aí voltou, recuperou. Fizemos o tratamento dos cristais na bexiga. Então ele ficou um tempo comendo uma ração especial no banheiro. E aí ele se tornou um gato muito mimado nessa época. Porque ele comia uma ração especial, só dele. Com um bom tempo comendo. Com um bom tempo comendo essa ração especial até liberar. E aí ele se tornou esse gato que ele tinha uma atenção especial. E aí ele passou por todo esse processo dessas 2 castrações, onde ele ficou muito abatido. Então ele ficava no meu colo e aí eu mimei muito ele. Então até hoje a gente sofre com as consequências. Com as consequências dessa época. Tanto as consequências da castração pela metade dele, por ele ter vivido aí 3 meses como um gato inteiro, né? Então ele tinha um testículo ali funcionando, então ele ficou embebido de testosterona durante esses meses, mijando a casa toda e brigando com todo mundo. Ele até hoje tem comportamentos de gato não castrado dominante, então ele até hoje implica com o Luke, ele até hoje implica com todos os gatos, ele é o oficial valentão da casa. Ele tem a famosa agressividade por frustração. Sim. Então ele foi um gato muito mimado na infância e adolescência, e aí quando a gente rompeu com essa ração especial, né, que aí ele estava curado, não precisava mais da alimentação especial que ele recebia num potinho no banheiro, ele nunca superou isso. Então até hoje, isso foi 2015, gente. Sim. Até hoje, ele pede comida no banheiro e se a gente não dá, ele morde o nosso calcanhar. Tadinho. E ele fica revoltado, tipo, como assim vocês não vão me dar minha comida? Ele não esquece. Então ele é um gato que tem essa dificuldade de receber não. Então ele pede pra entrar nos quartos e ele não pode entrar nos quartos. E aí ele fica frustrado e aí morde o nosso calcanhar. Ou então ele bate em algum gato pra demonstrar o quão pé da vida ele está. Parece que o Faísca é um demônio, mas por outro lado, ele é um dos gatos mais carinhosos e apegados a gente, assim. Sim, é e ele também é muito carinhoso com os outros gatos, né? Sim, com os gatos os da amigos trupe. dele, Que é só amor. Que é a trupe do Faísca. A trupe do Faísca, então, o Leozinho, o Theo, eles vivem naquele love. Denis foi o que veio depois ali, entrou ali na trupe dele, viraram super amigos. O Denis, eu acho que o Denis veio, ele chegou depois do Faísca. É? Eu acho que sim. Acho que o Denis é uns meses mais 14. novo que o Faísca. Ah, então Então não confundi. Denis chegou e virou amigo do Faísca e até hoje os dois são... É um love ali, eles ficam um chamando o outro e ficam deitados juntos, se lambendo. E é uma coisa... E tem os estranhamentos entre eles mesmo, né? Começa com aquele amor, daqui a pouco eles estão se batendo, daqui a pouco estão se lambendo de novo. Eu diria, assim, que de todos os nossos gatos, ele é o nosso gato problema. Ele tem vários problemas comportamentais que a gente trabalha muito todos os dias, mas que realmente são muito enraizados nele. É uma série de pequenos erros que vão se acumulando, porque ele continuou com um comportamento problema e a gente não sabia fazer o manejo pra melhorar ele. E no meio disso a gente foi pegando mais gato e um monte de coisa acontecendo. Nossa, deu uma loucura. E aí, assim, esses comportamentos acabaram fixando, né, ao longo dos anos. E aí, quando eu fui me dar conta, depois de começar a estudar e tal, e aí conforme eu ia estudando os problemas comportamentais, eu olhava pro Faísca e eu falei, Aí eu estudava outra coisa e falei, E aí eu falei, gente, o que gato problema? Tem tudo, gato. Ele acabou sendo uma grande cobaia minha aí, dos estudos comportamentais, porque eu ia vendo as semelhanças do comportamento dele e começava a aplicar ali coisas e novas rotinas e alguns exercícios pra ver se surtia algum efeito, e aí eu fui vendo o que funcionava, o que não funcionava, e fui criando aí o meu método de consultoria comportamental que eu uso até hoje. Quem faz consultoria comigo sabe que eu geralmente, toda consultoria eu falo do Faísca. Ele é um grande exemplo dos problemas comportamentais. Então, quando tem agressividade por frustração, eu tô falando dele. Quando tem gato mimado, eu tô falando dele. Isso aí, coitado. Tadinho. A orelha dele queima.
Outro grande amigo de Faísca é Toninho, mas o Toninho é o nerd do grupo que serve de saco de pancada. Ele não é aquele nerd que sofre com o grupo dos valentões. Ele é aquele nerd que anda junto, que é o esparro ali do negócio, mas que anda junto com os valentões. Mas ele tá sempre junto com os valentões, e aí quando sobra pra alguém, sobra pro Toninho. Eles estão sempre juntinhos ali, de vez em quando dormem juntos e tal. E o Faísca, ele desenvolveu um love aí pela Nina. Pela Nina. Recentemente. Recentemente não. Não, já tem pouco tempo. Faz um tempo. A Nina é muito namoradeira, né? A Nina, ela vai trocando de namorado. Nina tinha o Nick. Sim. E aí o Nick foi adotado. Aí ela grudou no Luke, porque o Luke foi abandonado pela mulher, né? E aí a Cook se mudou pro quarto da minha avó. Não, eles continuaram juntos durante um bom tempo. Luke, Cook, depois Luke e Nina. Luke e Nina. E tinha essa troca aí de relacionamento. Hoje em dia, a Nina é tipo a Dona Flor e seus 2 maridos. Porque ela fica tanto com o Luke como com o Faísca. E o Luke e o Faísca não se suportam. Não se suportam. E ela tá tipo... eles nem sabem. E ela tá no meio. Mas ela ainda mais... Não, ela domina os dois. Isso que eu ia falar. Ela ainda tá por cima. Ela tá por cima. Porque ela domina os dois. Ela domina os dois. Ela conseguiu, tipo, ultrapassar o Luke. E o Luke respeita ela. Tipo, sim. Mas esse vídeo é sobre Faísca. Os alvos fáceis de seu Faísca valentão. Jaiminho, Pri e Paçoca. São os que mais sofrem na mão de Faísca. E durante um bom tempo. Tanto é que hoje a gente tem problemas comportamentais com eles por causa do Faísca. Sim, Jaiminho é o principal. Jaiminho já foi parar no veterinário por causa de Faísca. Sim. Numa viagem que a gente fez, rolou uma briga. E aí, quando a gente chegou, foi bem no dia que a gente voltou. Quando a gente chegou, a gente só viu, tipo, pelo pra tudo quanto é lado, sangue e Jaiminho escondido debaixo da poltrona. São os sinais de brigas, né? A gente já falou disso em um vídeo, vou tentar achar ele, botar aqui, se eu não achar, pode catar no canal. Mas isso é um sinal de uma briga muito séria. E aí, peguei Jaiminho, e Jaiminho estava com uma dor ali na região ali do ânus, parecia. E ele não me deixava olhar. Gritava e tal. Eu falei, cara, aconteceu uma coisa muito bizarra aqui nessa briga. Sorte que não foi nada sério e tal. E aí a gente levou no veterinário na hora, e aí conseguimos ver, não foi nada sério, mas o Faísca, ele conseguiu enfiar a unha entre os saquinhos do Jaiminho, tadinho. Fez uma castração de novo nele. E aí machucou, né? Ele não queria que mexesse ali, aí foi só passar antisséptico ali, pomadinha. Deixar cicatrizar. Foi de boas. Foi de boas, mas foi um susto. E o Jaiminho, tipo, ele já tinha o medo do Faísca, mas desde então, o Jaiminho, ele... não consegue passar perto. Ele morre de medo do Faísca, assim. O Faísca, às vezes, ele nem tá olhando, nem tá ameaçando nada. O Faísca tá vivendo a vida dele, mas aí o Jaiminho tá assim... já entra no modo de fuga. Meu Deus do céu. Então, a gente tem toda essa dificuldade aí de fazer esse manejo de confiança do Jaiminho por conta do Faísca. A gente tá falando de muitos problemas do Faísca, mas é porque o Faísca, ele realmente nos dá muitos desafios. Isso não torna ele menos especial pra gente. Hoje a gente tá fazendo um manejo bem intenso com o Faísca, a gente tá pondo em prática todos os nossos conhecimentos, a gente nota a melhora dele, e ele é esse gato muito carinhoso, que demanda uma atenção maior nossa, e o que é que ele gosta hoje em dia, além dos carinhos? Não, ele tem várias manias, né? Essa mania de lamber a gente, de lamber as coisas. Ele tem essa mania de dar essas mordidinhas no calcanhar, quando ele não consegue o que ele quer. Ele gosta muito de se esfregar na gente. Sim. Sempre que ele quer atenção, ele chega nos nossos pés. Aquele miadinho dele. Sim. E uma das coisas principais, assim, até do projeto de Casa de Gateira, que o Faísca é um gato aéreo. Ele gosta de espaço, quanto mais alto, melhor. E se provou completamente eficiente porque ele ama ficar nos espaços mais altos da gratificação. Um dos lugares preferidos dele era a janela, mas agora definitivamente mudou. Agora ele pega a prateleira mais alta, a caminha mais alta e fica lá. Toque dorme. E fica lá o dia todo. Então, assim, tem sido ótimo pros outros gatos que têm medo dele, porque ele fica lá em cima, some, e os outros gatos estão tipo, temos a casa toda pra nós. Porque ele gostava de dormir no corredor. Era um lugar que ele gostava de passar a tarde dormindo. E ele continua dormindo no corredor, só que agora
no em alto. cima. Ele é um gato viciado em sol. Sim, nossa. Ele ama pegar sol, que antes ele ficava muito na janela, porque era onde batia mais sol. Sim. Então tinha a hora que o sol batia na janela que ele tirava quem tivesse da janela, ele metia a porrada pra deitar no sol e ficar lá sozinho com a cara no... Ele gosta de ficar com a cara no sol, ele fica assim no sol. Só que agora ele tem um espaço externo, então bate sol de manhã. Então ele vai lá pra fora de manhã, deita no chão, fica torrando no sol e depois ele entra, vai pra prateleira dele e fica de boas. Sim. Então você vê como que o enriquecimento ambiental ali muda a rotina do gato. Ele continua, tipo, procurando as mesmas coisas, mas em lugares diferentes. E uma coisa que era muito engraçada, né? Agora ele não tem feito mais, mas quando ele tava na janela, às vezes pegando sol, ele não queria ficar sozinho. E aí ele ficava chamando os amigos dele. Ele ficava... e não parava. Até alguém ir pra lá, né? Ou o Leozinho ou o Denis. Sim. Irem lá ficar com ele. Ele não queria ficar sozinho, pegando sol. Ele é um gato que não gosta muito de ficar sozinho. Então, uma coisa que eu tenho feito é evitar deixar todos os amigos dele aqui dentro, pra ele não ficar sozinho lá fora. Porque aí ele sente, e aí ele começa a procurar confusão com os outros gatos. Por falar em confusão com os outros gatos, a gente tem que falar sobre isso. Mas Faísca tem um arqui-inimigo, né? Batman. O Batman e o Faísca não se topam. O que acontece? O Faísca sempre procurou esse lugar, tomar o lugar de dominância do Luke, mas o Luke não é um gato responsivo. Ele não entra na briga, mas o Batman entra. E aí, quando o Batman, que sempre foi um dos gatos mais populares, né? O gato popular da casa, ele viu esse comportamento de dominância do Faísca, ele começou a se impor. Começou, que história é essa? E é engraçado porque, tipo, tem a trupe do Faísca e a trupe do Batman. Só que, na verdade... É quase a mesma trupe. São os mesmos gatos, todos eles são amigos do Faísca e todos eles são amigos do Batman, mas os dois não se topam. Então é tipo aquele negócio quando dois amigos brigam e aí fica todo mundo dividido, assim, tipo, sim. Aí tem que fazer uma sala com uma sala com e fica nessa. E mais uma mania do Faísca que a gente esqueceu de falar, uma mania muito importante: roubar sachê. Faísca é o ladrão oficial de sachê dessa casa. Várias histórias dele roubando Várias histórias. Inclusive, a gente vai gravar um IGTV especial só contando essas histórias, dessas façanhas de Faísca roubando sachê. Então esse vídeo já tá muito grande, então, segue a gente no Instagram. Não sei se esse vídeo já saiu ou se ainda vai sair, mas fiquem de olho lá, porque tá nos planos e um dia ele sai. Uma curiosidade sobre ele é que o Faísca nunca teve interesse de adoção. Sim, a gente acabou não falando sobre isso, né? Faísca, ele era um gato pra ser adotado. Ele tava na época dos gatos sendo adotados. Então muitos dos amigos dele ali de infância foram adotados, mas nunca existiu um interesse de adotar o Faísca. Ele era um adolescente meio esquisitinho. Ele ficou meio esquisitinho, porque ele ficou meio deformado, assim, mas depois ele foi ficando bonito, ele se tornou esse gatão. E eu não sei se era questão dessa castração maluca dele e tal. Eu não compartilhava muito sobre os problemas comportamentais que ele tinha dele brigar com a galera publicamente, justamente pra não atrapalhar a adoção dele. Mas o que eu sempre faço, né? Tipo, quando tem um gato e ele tem um problema de saúde, um problema comportamental e ele está pra adoção, eu não costumo divulgar isso publicamente, mas quando a pessoa fala, oi, quero adotar o Faísca, eu falo, ficha completa. É isso, isso e isso. Quer adotar ele? Quero. Então vamos lá, te ajudo. Nunca apareceu, eu nunca recebi uma mensagem falando quero adotar o Faísca. E aí ele foi ficando e está aí até hoje. Então esse é o Faísca, Faísco, Isco. O Faísco Isco. A progressão dos apelidos. A gente chama ele de Isco, Faísco e por aí vai. Isco, Faísco. E é isso, gente. Esse é o Faísca. Essa é a história dele. É um gatão aí que nos ensinou muito já. Ele é um gato que exige muita atenção, muito trabalho, né? Os exercícios comportamentais com ele são contínuos e é o que me reforça também, tipo, pra falar lá na consultoria pra quem tem gatos valentões como ele, que é isso mesmo. Esses gatos demandam mais atenção, demandam mais trabalho e você não pode, tipo, fazer o exercício, viu melhor, beleza. Agora relaxa. Não, porque vai voltar o problema. Então é um negócio que você tem que trabalhar o resto da vida e é muito prazeroso porque quais são os exercícios? A gente brinca com ele, a gente
escova ele, a gente faz carinho, a gente dá atenção. Então não é um negócio assim, tipo, ai meu Deus, que trabalho. E sempre que você vai se dedicar a um exercício comportamental, você tá dedicando tempo com o seu gato. E tempos gastos com gatos nunca são tempos perdidos. Já dizia Freud. Então é isso, gente. Fiquem com o Ministério da Fofura de Faísca. Não fechem esse vídeo ainda, fiquem até o final. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E nos siga sigam nas nas nossas redes sociais. Porque ela tem conteúdo exclusivo por aqui. aqui. Um beijo. Tchau. O Ministério da Fofura adverte. A cena a seguir contém altos níveis de fofura, podendo causar histeria, síndrome de Felice On.